Fala, Doc, beleza? Tudo certinho com vocês? Aqui é Fabrício Portelinha, da MedSimple. E está começando mais um Revisando o Ciclo Clínico 2 vezes mais, para você poder fixar o ciclo clínico 2 vezes mais de forma ativa, que nada mais é do que com o método de questões, que é o chamado efeito teste, que a gente sempre fala para vocês que é o método mais eficiente que tem para você poder fixar as coisas na sua cabeça. A gente sabe que a faculdade de medicina é infinita e a gente tem que gravar muita informação para poder acessar de forma rápida. Então, se você não usar um método eficiente que faça você fixar para não esquecer, não adianta. Você vai ficar vendo uma aulinha lá e você vai esquecer. Você vai ler um parágrafo do resumo do veterano, você vai esquecer. Então, vamos aqui estudar de forma ativa comigo para a gente poder fixar esse assunto a longo prazo. Beleza, gente? Hoje o assunto é trauma abdominal. Tá? Trauma abdominal você vai começar a ver na faculdade lá por volta da quinta, sexta fase, quando tiver matéria de cirurgia geral, tá? Que é um assunto muito cobrado em prova de residência. Com certeza na faculdade vão cobrar em alguma prova sua em algum momento. E muitas faculdades têm muitas ligas bacanas. Não sei como que é na sua faculdade, mas na UFSC, na Federal de Santa Catarina, onde eu estudei, por exemplo, a gente tinha lá 2 ligas do trauma, que eram fantásticas. A gente aprendia muita coisa de trauma, receber um paciente, fazer atendimento inicial, suturar, drenava abscesso e drenava tórax e fazia acesso central. E, enfim, era muita oportunidade de aprendizado. E, normalmente, essas ligas têm provas de acesso e o assunto é trauma, né? E um assunto bem grande e importante, normalmente, dessas provas é o trauma abdominal. Então, hoje a gente vai fazer questões e eu quero sair daqui pelo menos com 10, 11 conceitos-chave sobre o trauma abdominal que você tem que saber. Tá? Então vamos lá. Aqui na plataforma, você sabe que os assuntos são divididos por grandes áreas. Então, se eu vou no tema de trauma abdominal, tá em cirurgia. Trauma, cirurgia do trauma. E eu vou procurar lá trauma abdominal, que tem de tudo, né? Trauma torácica, vamos aqui de trauma abdominal. Fechou? Então vamos lá. Aqui tem uma prévia, né, das questões e foi. Vamos lá, primeira questão. Começando. Qual é o órgão mais acometido no trauma abdominal fechado? Ou seja, o trauma abdominal contuso. Fígado, baço, intestino delgado ou cólon? Quem sabe aí já pode dar algum chute. Mas, assim, se você não sabe o que é o trauma fechado contuso, você nem tem nem como chutar essa questão, tá? Então, quando você toma um trauma na sua barriga, ele pode ser de 3 tipos, tá? Então você tem que saber os 3 tipos de trauma na barriga que a gente pode ter. Ele pode ser aberto ou fechado. Como assim aberto e fechado? É literalmente como o nome diz, né? Aberto que você vai abrir um buraco na tua barriga. Se abre um buraco, é aberto. Se não abre um buraco, ou seja, se é só uma pancada, uma batida, é fechado, é contuso. Tá? Então, por exemplo, se um carro te atropela e bate em você, trauma é aberto ou fechado? Fechado, é contuso. Tá bom? Então, simples, né? E nos abertos a gente divide em 2, tá? Ferimento de arma branca, ferimento por arma de fogo. Ferimento por arma branca, né, é uma facada, por exemplo, né? E arma de fogo por arma, tá? Então, simples, né? Então, os 3 tipos, ferimento fechado contuso, trauma contuso, né? Ou ferimento aberto, que pode ser arma de fogo ou arma branca, tá bom? Que a gente chama de FAF ou FAB, tá? A gente usa essas abreviações. Então, no trauma contuso, quando você toma uma batida na tua barriga, né, uma pancada, se um carro te atropela, por exemplo, te pega de frente ali, qual que é o órgão mais acometido que vocês acham? O fígado, o baço, o delgado ou o cólon? Né? A gente tem que saber qual que é o órgão mais acometido, tá bom? Então, a gente não pode vacilar nisso daí, beleza? Então, vou falar para vocês aqui que o órgão mais acometido é o baço, tá? Isso a gente tem que saber, isso são decorebinhas, ó, a Molina chutou, mas foi longe, tá? A gente pode pensar, o cólon faz a voltinha aqui, né, nossa barriga, ele vai ser o órgão mais acometido. Não, tá? O baço, tá? Por ele estar aqui à esquerda, mais exposto aqui também, é um dos motivos que ele é mais acometido. Mas isso é uma questão de estatística. A gente pode pensar também que era o fígado, que o fígado é maior que o baço, então o fígado seria o mais acometido. Então, são decorebas da medicina que às vezes não fazem muito sentido, tá? E a gente tem que saber, porque as provas cobram, e porque quando a gente recebe um paciente assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar,
O paciente foi atropelado, tomou um trauma na barriga, contuso, vou pensar em baço, primeira coisa que tem que pensar, tá? E como que você vai decorar para saber qual que é o órgão mais acometido em trauma fechado, tá? Porque não, coisa que não fazem sentido, não adianta a gente ficar tentando achar um sentido. Então, vamos achar uma regra mnemônica para ajudar você a decorar, tá? Que no caso aqui, baço, né? Te lembro que, né? Batida, né? Então, o trauma contuso é um trauma fechado, ele é nada mais é do que uma batida na tua barriga, tá? Então, para você lembrar de batida, lembra de baço, tá? Então, batida, baço, você vai associar essas duas coisas para você lembrar que o órgão mais acometido no trauma fechado é o baço, tá bom? Depois do baço vem o fígado e depois o delgado. Fechou? Então, o primeiro conceito de hoje, saiba que o órgão mais acometido no trauma contuso, na batida, é o baço. Fechou? Bora para a próxima questão. Qual é o órgão mais acometido no trauma abdominal por ferimento de arma de fogo? Né, que eu falei para vocês. Temos o trauma fechado e os abertos. Os abertos nós temos ferimento de arma branca, que seria uma facadinha. Né, que jogou aí já Counter-Strike, né? Tinha o carinha da facadinha lá. E arma de fogo, que é o tiro. Tá? Então, se alguém te dá um tiro na sua barriga, qual é o órgão que mais provavelmente que vai ser afetado? O que vocês acham? Fígado, baço, delgado ou grosso? Olha, quando eu penso nisso, né, eu tento imaginar realmente alguém me dando um tiro na minha barriga. O que tem maior quantidade aqui na nossa barriga, né? Que a gente vê nos filmes, assim, saindo para fora, assim, lá, onde coisa nojenta da nossa barriga. Até teve recentemente aí aquele muito triste aquela história de dois namorados se drogaram na praia, aí a guria fazia medicina e abriu a barriga do cara e saiu que as tripas do cara para fora, né? Então, se você pensar que tá cheio de tripa aqui na nossa barriga, você vai pensar que se alguém te der um tiro na tua barriga, é bem provável que atinja uma tripa aí, ó. A japa ausente, o japa ausente, não sei se é o ou lá, já acertou, tá? O intestino delgado é o órgão mais acometido por ferimento de arma de fogo, tá? Aí a Molina detonou agora, hein? É isso aí. Arma de fogo. Delgado é por arma de fogo, tá bom? E depois, aí sim, o cólon, também tem uma área grande, tá? E depois só o fígado, tá bom? Então pode ter certeza que o teu professor na tua faculdade vai te cobrar isso na tua prova, na residência pode cair, nas provas de liga também cai. Beleza? Então, primeiro conceito do dia, trauma fechado, a batida, o baço é mais acometido. Arma de fogo, as tripas, o intestino delgado, tá? E agora, pra gente fechar, qual é o órgão mais acometido no ferimento por arma branca? Na facadinha lá, quem já jogou Counter-Strike sabe que vinha os carinha lá, quando acabava as armas, era faca contra faca. Qual é o órgão mais acometido em ferimento de arma branca? Na faca? Quem sabe aí? Quem sabe aí? No ferimento de arma branca, tá? A gente vai lembrar do fígado, principalmente, tá bom? Aí, com forma de macete pra gente tentar lembrar, F de faca e de fígado, né? Cuidado para não confundir com arma de fogo, né? Esse macete é meio perigoso, na verdade. Mas uma forma da gente... Você tem que pensar na arma de fogo, vai pegar tuas tripas, e na F de faca de fígado, tá? Para lembrar que o fígado é o mais acometido. Ó, já ausente tá destruindo. Meu Deus, já sabe tudo. Aí também o Léo Enos também detonou. Fechou? Então, F de fígado para você lembrar de ferimento por arma branca. Fechou? Agora vamos lá. Acabou a mamata aqui. Vamos para alguns conceitos um pouquinho mais difíceis. Imagina que um paciente sofreu um ferimento por arma branca no flanco ou no dorso. E ele está estável hemodinamicamente, ou seja, né, PA está normal, está tranquilo, né, sinais vitais estão estáveis. E aí, o que eu vou pedir de exame para ele? Vou fazer um FAST, né? Para quem não sabe, o FAST é o ultrassom que a gente faz a beira-leito ali para avaliar fluido na cavidade abdominal. Vou fazer um lavado peritoneal diagnóstico, que é aquele que a gente aspira, né, o líquido, depois injeta um soro fisiológico, depois aspira de novo e manda para o laboratório. Vou já abrir a barriga do cara, pô, pegou o flanco e o dorso, eu acho que pegou alguma coisa importante, então eu vou abrir a barriga do cara. Ou uma tomografia, né? Então esse aqui é um conceito bem específico, tá?
Se o cara está estável hemodinamicamente e a gente teve ferimento em flanco ou dorso, a conduta aqui é fazer uma tomo, tá? De preferência com triplo contraste, tá? Então aqui tem toda a explicação para vocês. Se pegou flanco ou dorso, a gente faz uma TC com triplo contraste. Como assim triplo contraste? Contraste via oral, via retal e aqui está repetido aqui, né? Via endovenoso, na verdade, tá? Via oral, retal e endovenoso, tá? Para ter uma análise mais aprofundada das estruturas que foram lesadas. Fechou, então? Então, ferimento por arma branca, dorso ou flanco, estável hemodinamicamente, tomo, tá? Se tivesse instável, tá? E não respondeu às medidas, a gente ia, claro, abrir a barriga do cara para conter esse sangramento o quanto antes, né? Antes disso, a gente poderia fazer um FAST ali na hora para ver de onde que tá vindo esse sangramento e daí mandaria para cirurgia. Fechou? Então, vamos lá. 5. Sobre o trauma esplênico, ou seja, de baço. Qual que é o tipo de trauma que mais acomete o baço mesmo? Contuso, da batida, né? Batida baço. Então, vamos lá. Alternativa correta. Ixi, o trauma esplênico grau 1, a hematoma subcapsular menor que 50%. No grau 2, a hematoma subcapsular entre 50% e 75% da superfície. No grau 4, ainda não há sangramento intraparenquimatoso. E traumas até classe 3 podem ser manejados clinicamente. Tá? Para quem não sabe, cada órgão parenquimatoso ali, o fígado, o baço, o rim, quando são lesados, existem graus de lesão desses órgãos. Tá? Grau 1, 2, 3 ou 4, ou até 5, dependendo do órgão. Tá? No baço, a gente tem 5 graus de trauma de baço, de acometimento de baço no trauma. Tá? É uma decoreba do caramba, tá? Então não recomendo que você decore todos os níveis, decore alguns, né? E o que for intermediário está entre eles. Mas o conceito mais importante que eu quero que você saiba dessa questão é que dos 5 graus de trauma de baço, ou seja, o 5 é o mais grave, até o grau 3 a gente pode manejar ele clinicamente, tá? Então esse é o conceito chave dessa questão que eu queria que vocês soubessem. Então, vamos ver aqui que cada grau de trauma de baço, né, tem uma descrição, é bem chato de ficar decorando, tá? Ó, o japa ausente tá voando, meu Deus do céu, que isso. De qual faculdade que você é, japa ausente? Fala aí pra nós. E que fase que você tá? Tô curioso agora. Vamos ver aqui. O trauma de baço vai, como eu falei pra vocês, de grau 1 até grau 5, tá? E até o grau 3, a gente consegue tratar clinicamente, ou seja, não precisa operar, tá? Se o cara está estável hemodinamicamente, até com trauma de baço grau 3, ou seja, se pega um hematoma subcapsular até 50%, né, da superfície do baço, ou uma laceração até maior que 3 centímetros de profundidade, a gente não precisa operar, tá? Mas se, por exemplo, ocorrer aqui, né, uma laceração de vasos segmentares ou hilares, uma desvascularização de 25% do baço, ou aqui, né, no grau 5, uma explosão esplênica, que a gente fala, né? E uma lesão de hilo com desvascularização do baço, a gente teria que operar, tá? Então, se eu fosse você, Revalidanda. Ah, tá estudando pro Revalida. Ah, tá voando então, tá voando demais, tá estudando pro Revalida. Então, se eu fosse você, eu decoraria o grau 1, tá? Que são números simples aqui, né? Superfície menos de 10%, que parece ter o número 1 ali, e laceração menor que 1%, 1 centímetro de profundidade. Então, gravaria o grau 1. E o grau 4 eu gravaria, tá? Que uma laceração envolvendo 25% do baço. Tá? Uma desvascularização de 25% do baço, tá? Eu gravaria esses daí e o demais é intermediário, tá? Não perderia meu tempo tentando gravar os números do 2 e do 3, porque seria muita decorebinha, tá? Então, essa seria a minha dica para vocês. Fechou? Então, vamos lá. Questão 6, agora sobre um exame que a gente não vê usar muito hoje em dia, mas que continua sendo cobrado em provas, os professores de vocês vão cobrar na faculdade, as provas de liga vão cobrar, que é o lavado peritoneal diagnóstico, tal do LPD, que também é para ver sangramentos, né, fluidos na cavidade abdominal. Então vamos lá, temos três afirmativas aqui. Em traumas contusos, está contraindicado
o LPD quando há indicação de laparotomia. Então, tem um trauma fechado. Já está indicado laparotomia, sei lá, o cara está com irritação peritoneal. Vou fazer o lavado para quê? Não precisa, né? Então, realmente está certo isso aqui, tá? Então, vou contraindicar o LPD em trauma contuso quando já está indicado a laparotomia, tá? A incisão é supraumbilical. Se eu vou ver um sangramento intraabdominal, né? Eu vou fazer uma incisão supraumbilical ou será que eu vou fazer infraumbilical? O que vocês acham aí? Em caso de gestantes, o exame está contraindicado. Será que eu vou evitar fazer um LPD só porque é uma gestante? Né? Eu vou deixar de identificar líquido lá dentro só porque é gestante? Será? Então, vamos ver aqui. Na verdade, a incisão ela é infraumbilical, tá? Quando que eu vou fazer uma incisão supraumbilical? Justamente quando for gestante, tá? Porque não é contraindicado em gestante, não. O que eu faço é que eu mudo a incisão, tá? Então aqui apenas a 1 vai estar correta, tá? Então, se a laparotomia já está indicada, não tem por que perder tempo com o LPD, beleza? A incisão é infraumbilical, não é supraumbilical, tá? E quando é gestante, eu faço supraumbilical, não está contraindicado na gestante. Fechou? Então, ó, japa ausente vai passar no revalida, porque tá acertando tudo, já sabe tudo japa ausente. Tá voando demais, que isso. Então vamos lá. 7. Analise os itens a seguir, também sobre o LPD, tá? Imagina que... Deixa eu ensinar para vocês primeiro como é que é feito o LPD, né? Porque eu tô falando aqui lavado, 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 às vezes você nem sabe o que é um lavado. O que é um lavado peritoneal é o diagnóstico, né? Você vai inserir uma agulha ali na cavidade e a primeira coisa que você faz, você vai aspirar. O que vem, será? Se veio sangue não coagulado, né, sangue mesmo, já é positivo, ou seja, tem sangue lá dentro, tá? E se não vier sangue não coagulado na primeira aspiração? Você vai injetar sangue na cavidade. Se for um adulto, vai injetar 1 litro de soro fisiológico. Eu falei sangue? Vai injetar soro na cavidade, tá? Você vai injetar 1 litro de soro fisiológico. E depois que você injetar, você vai aspirar 200 ml. E vai mandar para o laboratório, tá? Dependendo do que vier no resultado, a gente considera como um exame positivo, tá? Então, a gente tem que saber aqui. Aqui eu botei um monte de critério para vocês e tem que saber o que realmente a gente considera um exame positivo. Bactérias, né, no Gram, na coloração de Gram, será que a gente considera positivo? Conteúdo alimentar, será que a gente considera positivo? Acho que sim, né? Se tem bactéria, se tem conteúdo alimentar, quer dizer que perfurou alguma coisa, então deve ter sangue lá dentro. Amilase maior que 75. E aqui daí já virou decoreba, né? Será? Leucócitos maior que 100. Hemácias maior que 10.000. Ah, é decoreba, então será que eu não tenho que saber? Olha, para a vida você vai poder olhar realmente no Edgebook lá na hora, vai poder consultar. Mas para a prova da tua faculdade, prova de residência, você tem que decorar, tá? Então, aqui, para a gente saber, apenas essas duas aqui estão certas. Essas 3 aqui são critérios, amilase, leucócitos, a gente tem que olhar, hemácias tem, só que o número tá errado, tá? Tudo pegadinho isso aqui. Então, para a gente relembrar aqui, a amilase tem que ser maior que 175, leucócitos maior do que 500 e hemácias maior que 100.000. Olha só o tanto, né? Então, aqui o certo seria 175, leucócitos maior do que 500 e hemácias maior do que 100.000. Beleza? Então, decore, para um tempo, se tiver prova disso aqui amanhã, outro dia, ou daqui a pouco, para decorar esses números aqui, que o professor adora fazer sacanagem com esse tipo de númerozinho, que na vida não vai servir para nada, mas que na prova eles adoram te pegar só para você não tirar 10 na prova, tá? Então, vamos para a próxima questão aqui. Vamos lá, questão número 8. Esse conceito aqui é fundamental e muita gente às vezes acaba se atrapalhando, tá? Tem que saber isso aqui, ó. Paciente vítima de trauma abdominal contuso. Pô, contuso, que eu vou pensar aqui é primeiro, batida, baço, tá? Só pra gente relembrar. O cara tá estável hemodinamicamente. Olha só isso aqui, vou até sublinhar isso aqui, ó. Estável hemodinamicamente, com leve dor à palpação abdominal. Apresenta FAST positivo, ou seja, eu fiz lá o ultrassom e deu o líquido.
na cavidade, no espaço de Morris, entre o fígado e o rim direito, tá? Qual é a conduta? Então, o cara sofreu uma batida, tá bem hemodinamicamente e tá com sangue. Vou operar o cara direto? O que vocês acham? Vou operar o cara direto, fazer uma videoláparo, vou tomografar primeiro ou vou... Ah, só tá sangrando, mas ele tá bem, então não vou fazer nada. A gente tem que ter mais detalhes desse sangramento, né? Não é só olhar, tem sangue, né? Aproveitar que o cara tá bem, então eu vou fazer o quê? Uma tomografia nesse cara, pra gente poder analisar da onde vem esse sangramento certinho, tá? Então, se o paciente está estável hemodinamicamente e ainda não tem indicação de laparotomia, a conduta é realizar uma tomo, tá? Para ver a extensão desse sangramento e de onde que ele está vindo. Tá bom? Então, fundamental esse conceito de... Aí, ó, a Molina detonou. Boa, Maria Antônia Dubri também detonou. Isso aí, tá? Então, se o cara tá bem, identifiquei o líquido e não tem indicação de laparotomia, tomo no cara para eu poder examinar esse cara melhor. Fechou? Próxima questão. Qual a conduta frente a um paciente com ferimento por arma de fogo, ou seja, tomou um tiro tangencial no abdômen, com orifício de entrada e saída menor que 10 centímetros de distância? Isso aqui é um conceito super específico, tá? Olha só. Maria Antônia perguntou, se fosse do lado esquerdo, faria tomo também? Se tá sangrando, né? Se tem um sangramento e o cara tá estável hemodinamicamente, tomo no cara também, tá? Não mudaria nada, tá bom? Aqui, nessa questão, como eu estava falando para vocês, um conceito super específico, tá? Ferimentos tangenciais por arma de fogo. O que é tangencial? Aquele que passa de raspão. Então, tomei um tiro aqui no cantinho, na minha barriga aqui, na minha gordurinha aqui, e o ferimento de entrada e saída tem menos de 10 centímetros, ou seja, pertinho, só foi de raspão mesmo, tá? O que eu faço com esse cara? Vou direto para abrir a barriga do cara inteira, porque ele tomou um raspãozinho aqui do lado? Laparoscopia? Como só foi um raspãozinho, só vou observar? Ou nenhuma dessas tem que fazer alguma outra coisa mágica aqui? O que vocês acham? É um conceito, tá? Que é um protocolo que a gente tem que saber, tá? Então, se ele tomou um raspão por ferimento de arma de fogo, né? E só foi 10 centímetros de distância, o orifício de entrada e saída, eu vou para uma abordagem invasiva, mas não tão invasiva assim, tá? Eu vou fazer uma laparoscopia, tá bom? Então, como aqui diz o comentário da questão, ferimentos tangenciais são aqueles que pegam de raspão, ou seja, não afetou nenhuma víscera oca, né? Delgado, cólon, aí a Molina acertou de novo, tá? Se afetasse a víscera oca, estaria indicado na hora a laparotomia. Mas como não afetou, eu vou usar uma abordagem cirúrgica menos invasiva, que é uma laparoscopia. Beleza, então? Fechou, gente? Próxima questão, já estamos terminando, tá? Não vamos fazer todas não, vou fazer só algumas aqui. No trauma abdominal, a região da transição tóraco-abdominal, que é um conceito fundamental da gente saber também, transição tóraco-abdominal, exige uma conduta diferente do padrão, devido à presença de que órgão? Do diafragma, tá? Então aqui na transição tóraco-abdominal, que aqui ó, começa aqui no mamilo e na borda da escápula, tá? E vai até as costelas inferiores, tem um diafragma aqui. Então, ferimentos aqui a gente tem que ficar mais ligado. Qual seria a conduta na investigação de lesões nessa região aqui? Para a gente poder pensar em olhar o diafragma. Laparotomia exploradora, com incisão chifopúbica, eu vou abrir tudo aqui, ó, do tifoide até o público para ver o diafragma. Tomo, será que tomo vê bem o diafragma? Videotoracoscopia, ou eu vou pegar uma luva e vou enfiar o dedo lá para ver o diafragma, né? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Esse é um conceito bem específico, tá? Que em ferimentos da região da transição tóraco-abdominal a gente tem que lançar a mão da videotoracoscopia, tá? Então, ele permite identificar e tratar lesões do diafragma ao mesmo tempo. Então, se o diafragma for perfurado, por exemplo, a gente já consegue, por vídeo, já suturar ele rapidinho ali. Tá bom? Então, qual é a região da transição tóraco-abdominal?
é das escápulas inferiores e do mamilo até as margens costais inferiores, tá? Então, lembrar de diafragma nesses casos, tá bom? E o exame de escolha seria a videotoracoscopia. Fechou? Aqui, então, pessoal, agora a última questão de fixação de conceitos que a gente tem que saber, tá? Que é uma questão da USP, inclusive, tá? Questãozinha da USP. Um cara de 42 anos, vítima de colisão frontal, automóvel poste. O cara, pau no poste, bebeu demais, bateu no poste. Atendido em centro de trauma, entubado, imobilizado, ABCD do trauma aí, ó, estável hemodinamicamente, ele tá estável. Foi sondado com diurese clara, não saiu sangue. E sondagem gástrica sem sangue. Então não sangrou por cima, não sangrou pelo trato urinário. Tomografia de corpo inteiro revelou edema cerebral, tórax normal, líquido livre abdominal em moderada quantidade e ausência de fratura na bacia. É isso que a tomo revelou, tá? Considerando o tipo de acidente, o achado clínico e de imagem, qual é a lesão mais provável? Olha aqui a imagem, ó. O que é esse sinal aqui, ó? O que aconteceu com esse cara? Que marca de que é isso aqui, ó? Ele se esfaqueou? Não. É o sinal do cinto de segurança, né? É onde estaria o cinto de segurança desse cara. Então ele bateu o carro e o cinto de segurança evitou dele para frente, mas apertou pra caramba a barriga dele. Qual que é a lesão mais provável, de acordo com o que foi descrito aqui? De mesentério? Será? Diafragma? Bexiga ou pâncreas? As questões da USP nunca são fáceis, né? Eles querem que a gente pense, e às vezes pense umas coisas muito além, assim. Mas vamos tentar eliminar, ó. Primeiro falou aqui, ó, sondagem vesical, diurese clara. Se veio diurese clara, vou pensar que não teve trauma de bexiga, né? Atomo, né? O que a tomo mostrou pra gente? Tórax sem alterações, líquido livre abdominal, em moderada quantidade e ausência de fratura na bacia, tá? A tomo não falou nada, né? De lesão em pâncreas, lesão em diafragma, também não tá com dificuldade respiratória, né? O tórax está normal. Então, a gente acaba ficando aqui com o mesentério. Muito bom, Molina. É isso aí, tá? Ficamos aqui com a opção do mesentério, tá? A questão não é fácil, essa questão não é fácil, não, tá? Vamos lá, então. Diafragma, né? Não foi penetrante, né? A gente vai pensar mais em diafragma quando a lesão é o quê? Penetrante. Então, como a gente estava falando, né? Que a lesão do cinto de segurança não foi um trauma penetrante, então a gente vai pensar menos em diafragma. Beleza? Então, ficar ligado com isso. Olha, daí aqui assim, ó, tem 3 questões da USP muito difíceis, tá? Essa daqui, tem um exame de imagem aqui. Essa daqui, bem difícil também, tem essa imagem feia. E tem essa questão aqui, ó, da USP também, tá? São super difíceis, tá? Então, recomendo que vocês resolvam elas para vocês tomarem pau e verem como não é fácil a prova de residência. A gente tem que estudar bastante, tá? Então, por isso que é bom saber esses conceitos fundamentais aqui. Fechou? Então vamos lá, vamos só fazer uma de residência aqui com vocês para a gente treinar com questão de residência aqui da Unicamp. De um conceito que a gente já falou nessa live de hoje. Vamos ver quem acerta. Homem de 26 anos trazido pelo SAMU para um centro de referência após queda de motocicleta em rodovia. Consciente, orientado, PA normal, então estável hemodinamicamente. Frequência cardíaca normal, respiratória também, oximetria também. Abdômen, abrasões e escoriações na parede anterior, então os ferimentos ali na frente. Fratura fechada de cotovelo direito. O FAST mostrou líquido no espaço hepatorrenal. Então, qual é a conduta? O que aconteceu então? Vamos parar para pensar. Só resumindo esse enunciado gigante. O cara teve um trauma, está estável hemodinamicamente com FAST positivo. Qual que é a conduta? Já falamos sobre isso antes, né? Vai operar o cara?
Vai puncionar, blá, 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 blá? Ou vai fazer uma tomo para ver extensão do sangramento? Vamos fazer a tomo para ver extensão do sangramento, tá? Então, questão de residência da Unicamp, né? Era para ser difícil pra caramba, não, mas se você sabe o conceito básico anterior, você mata ela com tranquilidade. Beleza, então, gente, esses são os conceitos fundamentais que você tem que saber, tá? Sobre trauma abdominal. Sim, ó, se você não sabia algum desses de hoje, então que bom que você viu essa live, porque agora você tá com uma boa base, tá? Como eu falei para vocês, qualquer tema que vocês quiserem revisar para prova da faculdade ou prova de liga, manda mensagem no direct da MedSimple e pede pra gente que eu faça uma live de resolução de questões especial para vocês do tema que vocês quiserem. É só mandar mensagem que a gente faz, tá? Porque a nossa intenção aqui é ajudar vocês, é nós contra os professores da faculdade, que não quer dar aula direito, dá umas aulas ruins e faz umas provas difíceis. Então é nós contra eles, tá? Então, achou difícil algum tema, tem uma prova difícil aí, que é um tema que os professores não deram uma aula muito boa, vem com a gente pra gente, manda mensagem pra gente resolver questões juntos aqui. Fechou? Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Valeu a participação aí. O Japa ausente participou demais hoje. Molina, galera aí, Léo, tá? E eu vejo vocês, a Maria Antônia também, Ana Antônia. Vejo vocês na próxima live, que vai ser provavelmente na semana que vem. Beleza, galera? Qualquer coisa é só mandar mensagem pra gente, tá bom?